Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro. O CRN1 começa agora. Mudanças no Legislativo. Esse foi o tema da primeira roda de conversa do terceiro e último dia do seminário O Rio do Futuro, uma parceria da Câmara Municipal, da Editora Globo e da Rádio CBN. Durante o bate-papo foram destacados temas como a atuação da Câmara no período da pandemia, plano diretor, a interação do Legislativo com a sociedade e os projetos que podem mudar a vida do carioca. Durante a mesa de abertura do último dia do seminário Rio do Futuro, a presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira de Revitalização da Avenida Brasil e do Cumpra-se, Rosa Fernandes, destacou que o contato com a população é a melhor maneira de pautar a legislação. O período da pandemia foi um aprendizado, para todos os vereadores que tiveram que se adequar à realidade. E sem muito contato com a população, um distanciamento físico, mas que nós buscamos entender e sentir de perto as necessidades e encaminhamos durante todos os nossos debates aquilo que era importante ser revisto e ser providenciado como solução para os problemas identificados por todos os vereadores e por aqueles que chegavam através de apelos da própria sociedade. A vice-presidente da Câmara Municipal mencionou as leis aprovadas pela Casa que dão conta da nova dinâmica da cidade após o isolamento social imposto pelo coronavírus. O Reviver Centro veio para isso e a gente tem uma proposta muito importante, que também está indo ao encontro da sociedade. Nós acabamos de aprovar, que foi o plano diretor, que é um projeto macro para a cidade, um projeto que vai, na sua especificidade, a gente sabe muito bem o quanto temos aqui ainda a avançar, mas a gente entende que precisamos fazer isso. O presidente da Comissão de Cultura lembrou que o segmento foi o mais afetado pelo confinamento. Há uma concentração no eixo Centro-Sul-Tijuca e nós estamos postulando que haja uma descentralização em direção à Zona Norte e à Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, favorecendo aos fazedores de cultura daquela região. Os vereadores analisaram a oportunidade de aproximação com a população que a pandemia proporcionou e debateram, juntamente com especialistas, as perspectivas que surgiram a partir desse período. Para a consultora da Unesco, o tempo da política foi acelerado desde então e juntou os cidadãos que não tinham o hábito de participar das discussões sobre a cidade. É algo que veio para ficar, essa busca pela informação e essa facilidade de ter mais informações através das plataformas digitais, através das redes sociais, o uso de lives também para fazer essa ponte, seja da política para o eleitor, mesmo do eleitor também de cobrar os políticos. Então a gente vê que é cada vez mais comum as pessoas buscando esse tipo de contato. O conselheiro do Tribunal de Contas do município disse que o Estado passou a redimensionar o olhar sobre a população e articular ainda mais os poderes públicos. O Estado teve que buscar respostas mais rápidas para aqueles anseios e para aquelas dificuldades que o cidadão estava passando naquele momento. É um caminho sem volta, em prol do cidadão, em benefício da sociedade. Então, essa união de esforços ela é enriquecedora, ela ajuda as instituições a se conhecerem melhor e, no limite, quem recebe um serviço de qualidade na ponta é o cidadão carioca. O subsecretário municipal de Assuntos Estratégicos da Casa Civil reforçou que as discussões do parlamento afetam a vida de quase 7 milhões de pessoas de maneira duradoura. Às vezes a gente tem uma ansiedade, um senso de urgência muito grande de querer que as coisas se resolvam logo. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa urgência, a gente não pode deixar que isso atropele o processo legislativo e que isso atropele uma tomada de decisão que vai afetar nossas vidas, sabe-se ela até quando, A gente tem leis urbanísticas aqui da década de 70, são 40, 50 anos que estão nos afetando e algumas até de maneira negativa. A secretária municipal da Pessoa com Deficiência compareceu à roda de conversas como ouvinte. A gente tem muito a falar, mas é muito bom a gente ouvir somente representantes do Legislativo, porque eles trazem essas informações do povo. O painel foi riquíssimo, todos os outros debatedores, mas é muito importante a gente também sentar e ouvir. E a Agenda 2030 foi o tema da segunda mesa do Seminário Rio do Futuro. Meio ambiente, sustentabilidade e uma pergunta que ainda não tem resposta. Qual a cidade que a gente quer para o futuro?
O plano nasceu de um acordo firmado em 2015 pelos 193 estados, membros da Organização das Nações Unidas, com o compromisso de seguir as medidas recomendadas no documento Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores adota a Agenda da ONU 2030 e cria o Programa e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Outra iniciativa da Casa Legislativa é o trabalho que vem sendo realizado pela Comissão Especial de Emergência Climática e Justiça Socioambiental. Nós temos uma comissão de emergência climática justamente para colocar a sociedade civil para debater internamente e usar como instrumento, né, a Câmara de Vereadores para vocalizar o que está acontecendo. E nada melhor do que colocar os movimentos sociais nesse papel para debater, né? Porque são os movimentos sociais, como foi falado aqui, né, na época da pandemia, como muita gente ficou com fome, foram os movimentos sociais, né? Grupos se organizaram para acabar com a fome de muitas pessoas nas favelas. O presidente do Instituto Pereira Passos destacou que 80% da população brasileira vive nas cidades. Desse nosso território continental, né, tanta gente vivendo nas cidades e cidades que têm as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades e desigualdades, né? Então, acho que o principal dos nossos ODS, né, da maneira como a gente trabalha, é produzir políticas solidárias, né, que vão produzir essa transformação, e essa transformação ela caminha para a escala para cima, né? O fundador do Observatório de Favelas e da Uniperiferias disse que é fundamental a erradicação da pobreza. Nós precisamos atingir, criar políticas que permitam enfrentar esses problemas, fortalecer cada vez mais as lutas contra as políticas de discriminação de gênero, cada vez mais produzir políticas econômicas, ambientais e principalmente políticas sociais que se articulem para produzir um projeto de cidade que atinja a população negra e que a partir daí a gente possa produzir soluções globais e sustentáveis. Não podemos mais ficar pensando apenas em soluções parciais ou provisórias. Nós precisamos pensar que cidade queremos. Faltam 11 dias para o Natal e a gente tem um convite agora, hein? Hoje, às 6 horas da noite, acontece o Natal de Luz da Cinelândia. O evento vai ter a participação de 150 integrantes da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca e do Coro Juvenil do Rio de Janeiro. No repertório, é claro, músicas natalinas. E detalhe, os músicos estarão num palco montado em frente ao Palácio Pedro Ernesto, que é a sede da Câmara Municipal. A apresentação será transmitida ao vivo aqui pela Rio TV Câmara e, por isso, hoje não tem o CRN2. Então, vem, convida todo mundo para participar desse começo de noite diferente, bem no coração da cidade do Rio de Janeiro. E aproveita essa chance para já ir entrando no clima de Natal, hein? Olha só, no Dia Nacional do Forró, celebrado ontem, dia 13 de dezembro, profissionais ligados à área se reuniram na Câmara de Vereadores para debater ações que estimulem o mercado e a carreira dos artistas. A iniciativa foi da vereadora Luciana Boatê. Músicos, produtores, dançarinos, trabalhadores do forró. Eles representam uma cadeia produtiva importante do setor artístico. No Dia do Forró, discutiram o futuro e os desafios. A gente está muito feliz de conseguir finalmente colocar para o mundo esse projeto que a gente acha que vai trazer muita coisa boa para o nosso forró. 13 de dezembro, data em que é celebrado o Dia Nacional do Forró, uma referência ao aniversário de nascimento de Luiz Gonzaga. A iniciativa deste encontro é da vereadora Luciana Boatê. É muito importante fortalecer a cultura popular, a organização, né, dos trabalhadores da cultura e também dizer que a gente está acompanhando também o movimento Forró Sem Assédio, que é organizado por mulheres, para justamente combater também o assédio e as violências contra as mulheres também no ambiente do forró. O forró é patrimônio cultural e material da cidade. A ideia é criar uma associação dos trabalhadores do forró. Com isso, será possível organizar e estimular o mercado deste estilo musical e reconhecer os artistas, além de incentivo às políticas públicas. Nosso objetivo é poder estar organizando toda a classe produtora, né, todos os trabalhadores e trabalhadoras do forró, para que a gente possa, então, seguir construindo, passo a passo, né, o forró que a gente quer, né, o trabalho que a gente quer, tendo reconhecimento, sendo reconhecido. Os vereadores aprovaram na sessão dessa quarta-feira o orçamento do município para 2024. A lei orçamentária anual do Poder Executivo estima receitas na ordem de 45 bilhões e 700 milhões de reais, 4% a mais se comparado com o orçamento desse ano.
A Secretaria de Educação foi contemplada com quase 9 bilhões e meio de reais. Já a saúde, 7,64 bilhões, que devem ser aplicados principalmente em atenção primária e hospitalar, maternidade e no programa Saúde Presente. Agora a proposta segue para sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes. E o diretor-presidente e CEO do grupo Patrimar, Alexandre Araújo Elias Veiga, foi homenageado com o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro e com a medalha Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Zico. Nascido em Belo Horizonte, Alexandre Veiga é engenheiro civil e administrador. A carreira no Grupo Patrimar começou em 1978 como estagiário. Hoje, 4 décadas depois, ele é responsável por projetos de luxo no Rio. A Patrimar Engenharia se destaca por construções de alto padrão, inovação e sustentabilidade. A entrega do título de cidadão honorário e da medalha Pedro Ernesto reconhece o impacto de Alexandre Veiga no cenário imobiliário, que contribuiu para o desenvolvimento da cidade. A proposta foi do vereador Zico. Um ser humano ímpar, né? Uma pessoa que veio de baixo, né? E hoje está no cenário nacional da cidade, do Brasil, de Minas, de tudo isso. Então é um merecedor, um trabalhador, um lutador que merece essa homenagem. Eu recebo com uma satisfação enorme e com muita emoção. A gente atua aqui no Rio de Janeiro desde 2001 e o mineiro, acho que você sabe, né? Mas a gente tem uma empatia, um carinho enorme pelo Rio de Janeiro. E ao receber essa homenagem dupla, isso primeiro aumenta a nossa responsabilidade, né? Evidentemente, mas nos envaidece e é uma demonstração de como o carioca nos recebe. Isso é muito especial para mim. CRN1 termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet, o endereço está aí na tela. Obrigada pela companhia, a gente se vê de novo amanhã. Tchau, tchau.